Olá, tudo bem? Então, vamos falar sobre as fases do trabalho de parto? No vídeo anterior, eu cheguei a comentar sobre os pródromos. Que são os pródromos? Os pródromos são sinais que logo essa gestante entrará em trabalho de parto. Mas não é trabalho de parto ainda, tá bom? Os pródromos, eles são as contrações irregulares que podem acontecer dias ou até mesmo semanas antes do trabalho de parto e que são, assim, espaçadas, né? Vem uma contração agora, vem outra daqui a 20, 30 minutos, 15 minutos, 2 horas depois. Entendeu? E é conhecido também, a gente costuma chamar os pródromos de falso trabalho de parto, porque é quando a gestante pensa que entrou em trabalho de parto, mas só que não. E ó, deixa eu te dar uma dica, cuidado com os pródromos, tá? Porque geralmente a maioria das gestantes que caem numa cesárea desnecessária, porque o que acontece? Ela começa a entrar nos pródromos, aí a contração fica de 5 em 5 minutos, aí ela acha que tá na hora, pega a malinha, vai para a maternidade. E principalmente maternidade particular, tá? De convênio. Aí chega lá o médico fala: poxa, que pena, você não tem dilatação, porque nos pródromos não há dilatação, tá? Aí vai falar: você não tem dilatação, então vamos fazer uma cesárea. Então, cuidado com os pródromos, porque ele indica falso trabalho de parto e pode ser perigoso você cair numa cesárea enganada por um médico cesarista, tá? E aí você pode me perguntar, então tá, Lisiane, como é que eu sei que eu tô em pródromos ou não? É fácil, entrou em pródromo, sentiu contração, toma um banho quente bem demorado, um banho bem morninho, mas assim, por mais de 40 minutos, fica ali. Passou, tomou banho, aquela contração passou, diminuiu, tá bem? Não é trabalho de parto, é pródromo. Ou então, durante os pródromos, as contrações são leves, tá? Então, vem a contração, se você consegue conversar, andar depois das contrações, consegue fazer as suas atividades rotineiras, é porque tá tudo ok, não é trabalho de parto ainda. Então, são pródromos, entendeu? E agora... depois dos pródromos, vem a fase latente, porque o que é o trabalho de parto? O trabalho de parto, ele constitui de fases, são várias fases, né? Igual um videogame, que você vai avançando de fase, no trabalho de parto também, você vai avançando de fase. A fase inicial, né, o início de todo o processo, não o início do trabalho de parto, o início de todo o processo são os pródromos. Depois vem a fase de latente, que ainda não é trabalho de parto definitivo. E o que é a fase latente? A fase latente são as contrações mais espaçadas, irregulares, que elas não ganharam ritmo ainda, mas elas são mais longas, tá? cada contração da fase latente, ela pode demorar aí entre 40 a 60 segundos ou mais. Podemos chegar até um minuto e meio cada uma. Mas elas ainda são espaçadas, elas ainda são, né, de 10 em 10 minutos, de 5, de 6 minutos, não é aquela coisa uma atrás da outra. Elas ainda são bem espaçadas. E agora, na fase latente, ela já aumenta um pouquinho o ritmo. E aí a mulher o útero já começa a contrair, tá? É na fase latente que o útero começa o processo de dilatação. Ele começa a dilatar, aí a mulher pode chegar aí a 2 a 3 centímetros de dilatação, tá bom? E esse momento não é um momento de ativar o trabalho de parto. Ah, tá, entrei, tá apertando, então vou fazer de tudo para correr, vou fazer de tudo para provocar essa entrada no trabalho de parto. Não. Passou os pródromos, começou a fase latente, é momento de ganhar força, de poupar energia. Ou seja, momento de descansar, momento de se hidratar, é muito importante, momento de se alimentar. Por quê? Porque logo você vai estar entrando na fase ativa
E na fase ativa você vai precisar de energia, tá? Porque a fase ativa é a fase que o bicho pega. Então, você vai precisar estar descansada, você vai precisar de energia. Então, tá naquela fase latente, ainda procura, né? Procura descansar. Nos intervalos entre as contrações, não faz esforço, né? Não banca faxineira. Tem gente que, dá aquela vontade louca de fazer faxina, de arrumar casa. Não, poupa as energias, mesmo que você esteja suportando bem as dores, mas poupa as energias, descansa e guarda toda essa força aí, toda essa energia para quando entrar na fase ativa. E uma outra coisa importante, nessa hora da fase latente, é a hora dos companheiros, das mamães, dos acompanhantes. Desculpa, é a hora dos companheiros, das mamães, dos acompanhantes, observarem, entrarem em ação, ficar observando o comportamento, como vocês estão, entendeu? É observar se vocês estão conversando, observar se vocês ainda conseguem caminhar, se vocês ainda conseguem comer naturalmente, se consegue beber naturalmente, observar como é que está o seu comportamento, tá? Porque é isso que vai indicar que você está saindo da fase latente para a fase ativa. Então, é o momento de observar e o momento de notar mesmo essa transição, essa diferença, tá? E por quê? É aquilo que eu falei, porque ainda se a gestante estiver conversando ainda, conseguindo falar, conseguindo manter a vida normal, né, não mudar muito o seu comportamento, é porque ainda não entrou em trabalho de parto. Mas o quê? E agora? Vamos lá, vamos começar a falar de fase ativa. Começaram a ficar mais ritmadas as contrações. Começaram a ficar com intervalos regulares, ou seja, de 4 em 4 minutos, de 3 em 3 minutos ou menos. E a duração das contrações passarem de 60 minutos. E até 90, desculpa, gente, não 60 minutos, bem me livre, uma contração durar 60 minutos, né? Passarem de 60 segundos e chegar até 90 segundos ou mais, né? Às vezes chega até 2 minutos, né? Às vezes ela passa de 1 minuto e meio, fica aí 1 minuto e 40, 1 minuto e 50. Entendeu? Elas ficam mais longas. A fase ativa, então, recapitulando, é a fase onde as contrações têm os menores espaços, são mais regulares, começa a vir igual um reloginho ali, de 4 em 4 minutos, ou de 5 em 5, ou de 3 em 3, isso aí vai depender de cada mulher. A duração dessas contrações são maiores, tá? Elas duram mais de 1 minuto, podendo chegar até 2 minutos cada uma. E é mais intensa, tá? E é nessa fase ativa que aí muda todo o quadro da gestante. Aí muda todo o comportamento. Porque a gestante começa a ficar, essa mulher começa a ficar mais introspectiva, ela começa a ficar mais calada, ela já não quer mais conversar, ou ela começa a ficar já irritada, o barulho que está em volta já tira o sossego dela. Ela já não consegue comer direito, ela já não consegue beber direito, tá? E ela já começa a ficar ali mais inquieta, a andar de um lado para o outro, a procurar posições, a se agachar, né, na hora da contração. Já é aquela coisa mesmo, sabe, instinto mesmo, né, aquele instinto animal de procurar um canto, procurar ficar quieta, agachar. Esse ambiente, né? Porque aí a fase ativa, gente, é hora de ligar para a doula. Hello, liga para a doula e avisa que chegou nessa fase, porque é hora de partir maternidade, tá bom?
Então, na fase ativa, quando ela já está no hospital, se ela tem uma equipe respeitosa, se ela tem, né, um médico respeitoso, eles vão deixar essa mulher tranquila, porque, gente, hora da fase ativa não é hora de conversar com a gestante, não é hora de ativar o neocórtex dela, porque isso vai atrapalhar o bom andamento do parto. Então, é hora de deixar a mulher tranquila, porque quanto mais relaxada você tiver nessa hora, melhor vai ser o seu desempenho, melhor vai ser essa evolução para a próxima fase, tá? E na fase ativa, se você conseguir, né, ficar relaxada, muitas mulheres já começam a vocalizar, quer fazer já começa, né, a ficar com a boca mais aberta, fechar os olhos, a ficar mais de olho fechado, a se concentrar mais. E é isso mesmo que vocês têm que fazer, tá? Fase ativa é hora de concentração, não é hora de desespero, não é hora de medo, é hora de concentrar, é hora de ouvir o que o seu corpo está pedindo, para, né, e obedecer a esses instintos. E é hora de respirar, né? Nessa hora a respiração é muito importante. Então é hora de, cheirar a flor, assoprar a vela. Cheirar a flor e assoprar a vela bem longo para que o corpo vá relaxando, tá? E é hora de conexão, é hora de encontrar uma posição boa, tá? É hora de introspecção, porque depois da fase ativa, a gente vem para a fase de transição, ou seja, a fase que o trabalho de parto já evoluiu um pouquinho e a fase que já está assim chegando no, né, que está assim, falta pouco. Porque a fase da transição é quando uma contração fica muito pertinho uma da outra. Aí são de 2 em 2 minutos, né, de 1 em 1 minuto, muito pertinho e quase sem intervalos, porque que eu falo, contração é igual a onda, ela vem, sobe, cresce, diminui e passa. Só que na fase da transição já vem uma atrás da outra, tá? É a fase mais difícil do trabalho de parto, com certeza. É a fase mais difícil porque já emenda uma contração na outra. É a hora que as mamães começam, eu quero anestesia, eu quero cesariana, se for parto domiciliar me leva para o hospital. É a hora do desespero, tá? Porque você já não consegue, às vezes, nem respirar direito, porque é quando o bicho pega. Então, nessa hora, gente, nessa hora é a fase, mas ela é curta. O bom que é a hora mais intensa, que é a hora mais, né, que o bicho pega, que emenda uma contração em outra, mas é uma fase curta. E o que acontece? As contrações, elas são longas nessas horas também, tá? Elas vêm e ficam ali por um tempinho bom e quando passa, é aquilo, vem logo o outro seguinte. E é nessa hora que acabou a fase da dilatação. Por quê? Quando você já chega na transição, você já está aí com 9 para 10 de dilatação. É hora que o bebê já começa a se encaixar na pelve e algumas mulheres passam por uma fase que elas ficam sem contração nenhuma, tá? É normal acontecer da fase de transição, acontecer o seguinte: a mulher vem naquele processo, né, de uma contração atrás da outra, contração em seguida, aquela fase daqui a pouquinho, passou. Por quê? O bebê já passou, saiu do útero, já encaixou na pelve. E aí é normal dar uma pause, é normal ter um intervalo. Esse intervalo de quanto tempo? É imprevisível, tá? É de mulher para mulher de mulher, isso aí é de cada parto, é um parto, então é imprevisível. Tem intervalos que demoram 10 minutos, né? Que duram 10 minutos, 15 minutos. Tem intervalos que levam 1 hora, 2 horas. E o que acontece nesse intervalo? Hora de descansar, comer, se hidratar.
aproveitou, deu aquela pausa, ai, passou. Primeira coisa, vou beber água. Se tiver um lanchinho básico, um lanchinho leve, uma barra de cereal, um suco, uma gelatina, né, alguma coisa leve, come, que é para você ganhar força para o expulsivo, e descansa. Essa hora você vai estar exausta, tá? Então é normal, muita gente, quando é automático, muitas mulheres que, assim, deu o intervalo da transição, elas apagam. Não dá tempo nem de beber água, porque elas apagam, porque geralmente elas estão desde os pródromos, desde a fase latente, sem dormir direito, já estão horas, porque um trabalho de parto aí demora, né, de 12 a 14 horas, mais ou menos. Claro que tem as exceções, né? E o que a gente ama quando acontece dos partos a jatos, de durarem aí 3, 4 horas apenas. Mas geralmente um trabalho de parto ele é longo. Então a mulher já fica, mesmo quando evolui rápido, ela já vem sem dormir há um tempo, então ela já está bem cansada. Então nessa hora elas dormem mesmo. E aí daqui a pouco começa tudo de novo e começa com a mesma intensidade, tá? Já vem uma contração atrás da outra, contrações leves, contrações mais intensas. E aí chegou a hora do expulsivo. O que é a hora do expulsivo? A hora do expulsivo é a hora do bebê sair. É a hora do puxo natural, tá, gente? Pelo amor de Deus, deixa eu falar um segredinho aqui para vocês. Por mais que o obstetra de vocês, por mais que a equipe do hospital seja bonzinho, sejam fofinhos, sejam lindinhos, se chegar para você falar, faz força de fazer cocô, não tiver rolando a vontade de fazer força, não faz, não obedece, tá? Porque a força sem o que a gente chama de puxo dirigido, a força sem vontade de fazer força, é sinônimo de laceração grau alto. Então, nada, deixa que o teu corpo vai falar, você vai saber a hora de fazer força. Então, quando você entra de fato no período expulsivo, é instinto, gente, é natural. Você sente aquela vontade louca de fazer força, e aí você faz força e passa a contração, daqui a pouquinho vem aquela contração de novo, vem vontade de fazer força, você faz aquela força, e cada força que você faz nesse, né, naturalmente, na contração, é mais um pouquinho, o bebê desce. Ele desce mais 1 centímetro. Então, é uma força, 1 centímetro. E a pelve tem lá, né? De -4 até +4, vai -4, -3, -2, -1, mais 2, mais 3, nasceu. Tá? Então, deu aquela vontade de fazer força, vai ter o círculo de fogo, uma hora que vocês vão sentir tudo ardendo, tá ardendo, ótimo, tá nascendo. Preste atenção, se sentir arder, é porque já tá nascendo, vai nascer. Sentiu arder, até rima, vai nascer. Tá bom? Porque é o círculo de fogo que a gente fala, né? Que quando começa a arder as coisas é porque o bebê já tá passando pelo canal vaginal. Já tá ali no canal vaginal e aí é questão de minutos para que ele nasça. Tá bom? Então, e depois nasceu, acabou o expulsivo, sentiu aquela força imensa, tal, ardeu, pum, nasceu. Mas ainda não acabou o seu parto. Nada de falar para o marido ligar para a vovó, para o vovô, para as famílias, porque o parto não acabou. Porque vem aí a dequitação da placenta, que a placenta precisa nascer também. Então, daqui a pouco você vai sentir mais uma contração, mais contrações, nada comparado, tá? Acho que você sentiu antes, mas vai sentir uma cólicazinha. Geralmente aí é no máximo meia hora depois. A placenta vai nascer espontaneamente, tá? Se o médico quiser puxar, se eles quiserem ajudar você, não, doutor, pode deixar, espera. Fala com ele para esperar, porque tem médico que gosta de acelerar o processo de dequitação da placenta e ficar puxando. Isso não é ruim, mas também não é bom. Então, deixa que ela vai nascer naturalmente. Aí sim, nasceu a placenta, acabou o parto.
parabéns. Entendeu? Mas, gente, lembrando que toda regra tem exceção, tá? Cada parto é um parto, cada mulher é uma mulher, e que as expectativas são diferentes da realidade, mas, enfim, em suma, é isso que acontece, né? As fases, elas têm essas características. As fases, elas acontecem geralmente nessa ordem, geralmente apresentam esses sintomas, e aí esse que caracteriza o trabalho de parto-nascimento, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, que aqui eu sei que constrange muitas mulheres, é pensar na hora do parto, na vontade de fazer cocô. Gente, parto normal, o nome já fala, é parto normal. É um processo fisiológico, ou seja, é um processo natural da mulher. Então, é comum, é normal, tá? Não tem problema se na hora do expulsivo, na hora do trabalho de parto, se você sentir vontade de evacuar. Tá? Pode evacuar tranquilamente, porque isso é seu corpo, é o processo mesmo. Às vezes o bebê vai descendo, ele vai empurrando tudo que tem pela frente. Então, se seu intestino nessa hora não tiver totalmente, né, vazio, tal, é normal sair. Nada, eu sei, não se preocupa, que também não é nada de absurdo, não. Quando sai, né, quando rola essa vontade, é pouca coisa. Os médicos estão muito acostumados com isso, eles não ficam constrangidos. A gente que é doula, muito menos, porque isso já faz parte, é igual sangue, né? Ah, eu quero ter um parto, mas não quero ver sangue. Não vai rolar. Porque todo parto é sinônimo de sangue, é sinônimo de bolsa, de líquido, é sinônimo de vômito, tem a hora da vontade de vomitar, tem a hora do enjoo, não necessariamente que vá acontecer, mas acontece também muito e é normal também, como tem a hora de vontade de fazer cocô. Tem umas que conseguem ir no banheiro, dá para ir no banheiro, porque isso acontece antes, mas tem outras que é ali na hora do expulsivo, ou ela, né, acontece quando ela tá na banqueta, na banheira, na cama, tá? E outra coisa, as posições. Procurem as melhores posições para vocês na hora do seu trabalho de parto. Lembra de mudar de posição. Se aquela posição não tá legal, vira de lado, senta, agacha, fica de 4, procura a melhor posição. Lembrando que a posição deitada é a posição menos favorável à descida do bebê, tá? E é a que os médicos mais gostam, porque, como eu já ouvi de uma médica, que ela tem, onde eles têm uma visão melhor da saída do bebê pelo canal vaginal. Mas apesar deles terem essa visão melhor, mas não, para a gravidade não ajuda, tá? Porque se você está deitada, você não ajuda com a gravidade. Então, às vezes, o fato de você ficar deitada significa você precisar de maior intervenção do que se você tivesse, né, de cócoras, agachada, sentada, de 4 ou de lado. Tá? Então, por favor, procurem uma posição boa, uma posição agradável que vá facilitar a descida do seu bebê. Lembrando que o corpo é seu, o parto é da mulher e vocês são a protagonista do parto de vocês, tá? Que seja lindo, que seja um parto respeitoso, que seja um parto humano, né? Não só humanizado, mas um parto humano e cheio de ocitocinas, que é o hormônio do amor, cheio de alegrias, e que Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom? Beijo!